Noite a todos vocês, que o nosso Pai querido, maravilhoso, excelentíssimo Deus, Criador Yahweh, seja convosco, na graça também do seu Filho Yahushua, e assim dizendo Jesus Cristo, e também nosso Pai Celestial Jeová. Rael, esse nome não sei o que, não sei o que, ela não esquece, não temos certeza, não temos total certeza de tudo, né? Capítulo 22 de Êxodo, a parte B. Vamos ler? Leis a respeito da imoralidade e da idolatria. Versículo 16. Se algum seduzir uma virgem que não for desposada, ou seja, se não fosse desposada ou ter tido atos sexual, e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. Se alguém naquela época namorasse uma menina ou tivesse uma relação com ela no interesse de casar, teria que ainda pagar um dote, uma indenização no caso, e ainda se casar com ela, se ela fosse desposada, ou seja, que nunca deitou com homem algum. Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe-a, pagará ele em dinheiro o que for o dote das virgens. Se caso o pai não aceitasse o casamento, a pessoa teria que pagar a quantia total pelo ato ali ilícito, no caso, a imoralidade sexual. Não permitirás que viva uma feiticeira. Nós temos um assunto aí que vai chegar, a feitiçaria. Não permitirá que viva uma feiticeira. Existia e existe até hoje pessoas que fazem essa tal de laços, mandinga, macumba, E isso está dentro da feitiçaria, Presságio aí, no caso de agouro, Tudo isso. Todo aquele que se deitar com animal, certamente será morto. Todo aquele, aqui fala todo aquele no sentido de homem, de mulher, com ato zoofilia, que nós já temos aqui na nossa linguagem hoje, zoofilia. Neste caso, o homem com um animal, qual seja macho ou fêmea, nessa lei que não mudou até hoje de Êxodo, capítulo 22, teria que ser morto. Zoofilia. Isso se fosse pego, certo? Quem sacrificar qualquer deus, ou quem fazer qualquer sacrifício a qualquer outros deuses, a não ser tão somente ao Altíssimo Yahweh, será morto. Então, tá entendendo? Nesta época, nessa altura do campeonato, o querido nosso Deus, que esse que a gente quer adorar, que tenta fazer o melhor possível para não errar, ele não aceita adoração a outros deuses. É o maior ciúme, é o maior pecado, é lógico, a blasfêmia também do Espírito Santo, que a gente já falou, é grandíssimo, mas o maior pecado do ser humano é a adoração a outro Deus. Por quê? Porque quem que nos fez? Quem que nos criou? Quem que nos deu vida? Foi o nosso Pai Celestial, nosso Criador. Agora vamos adorar quem? Baal, as imagens fundidas de ouro e de prata, um ídolo de futebol. Tá errado, entendeu? Será morto. Era na lei mosaica. Êxodo capítulo 22, estamos lendo. Ao estrangeiro não maltratarás os estrangeiros, Não maltratar a pessoa que não fosse da mesma terra, da mesma raça. Nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Nem viúva, nem órfão teria que ser afligido, ou seja, abusar da bondade das pessoas, do momento da simplicidade, desfazer, afligir, coisas assim, nem o órfão, nem a viúva. Não devemos zombar da má sorte delas. Versículo 23.
Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem ao Pai Celestial, aqui fala a mim, né? Mas a mim não é eu, no caso, é o Pai Celestial. Ele, o Pai Celestial, certamente ouvirá o seu clamor. E a ira dele acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos ficarão órfãos. Olha só, aqui eu vou ler como está escrito, porque eu não gosto de ler a palavra referindo a expressão a mim, porque não é eu estou lendo, tá? Até mesmo na leitura falando para mim, dá a entender que é eu não. A leitura indica a pessoa bendita do nosso Criador Yahweh. Se alguém de modo a afligir a eles e eles aclamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. E aí vossas filhas, os vossos filhos ficarão viúvos, a vossa esposa, e também os vossos filhos órfãos. Pagaria com a mesma moeda para ele sentir o drama. Tá vendo só como que o Criador ainda, mesmo nesses feitos, ele continua sendo justo? Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhes importarás juros, não vai ficar como fiador. Ou seja, um detalhe importantíssimo aqui, o fiador, a pessoa aí que se diz cristão, que se diz crente, que se diz evangélico, testemunho de Jeová, católico, umbanda, e a Bíblia universal, ela serve para o conteúdo todo das pessoas. Então, se você pega dinheiro, R$100, eu te empresto, você me dá 150, hein? Certo? E esse é o fiador que seja, né? Uma vez que você empresta você para alugar a casa também, também serve para isso. Você vai lá, você aluga a casa para a pessoa morar no seu nome, aí você também cai do cavalo. É perigoso a pessoa não pagar e você tem que pagar. Correto? Mas também não pegar de juro. Vamos lá, 26. Agiotagem. 26. Ainda que chegues a tomar em penhor o vestido do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Ou seja, pegava coberta, pegava uma coisa, pegava outra, bugigangaiada, nem era valor. Aqui a Bíblia estava tão próximo da miséria aqui, que aqui pegava penhor o seu manto, vestido. A pessoa pedia um dinheiro emprestado, dava roupa de valor, que roupa era para poucos. Antigamente quem tivesse uma veste era sinônimo de rico. Era um saco de estopa que se vestia no lombo das pessoas, né? Serapilheira que eles falavam lá, né? Então, a palavra de pegar a roupa dele, o seu vestido, antes que o sol se ponha, tem que devolver. Porque como ele vai dormir? Vai falar de novo, né? Em que se deitará ele? No caso, vai pegar a coberta dele, em que se deitará ele? Quando, pois, clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. No caso, Deus é misericordioso. Pega as coisas emprestadas, leva embora, leva fogão, leva geladeira. Nós estamos numa atualidade tão avançada que esses dias vi no Facebook um agiota pegando, humilhando um senhor, tomando a geladeira dele de R$100 que vendeu por 300 e assim foi, tomou de volta e ainda bateu no homem. Não existe mais isso não existe, não pode. É R$100 que você pagou, venda por 100. Agora o mundo do negócio é outra coisa. É outra coisa o cara ter uma loja de negócio e vender, né? É uma outra coisa, tá? O penhor tá aqui, tá falando desse jeito. Agora 28, aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Então, detalhe muito importante. Hoje nós estamos falando mal dos governos pra caramba. Os governos, as pessoas do governo são todos corruptos. Mas a legislação governamental mundial é implantada por Deus, sim. Ela é colocada pelo nosso Pai Celestial, sim. É um modelo de lei que foi colocado. Mas as pessoas que estão lá são corruptas e corrompem.
Mas foi Deus que colocou eles lá, Israel? Não, nunca. Foi o povo que colocou. Mas as leis que foi imputando na cabeça das pessoas foi o Pai Celestial, foi o nosso Criador. Ok? Não fica falando mal do governo e tal. Fale, então que fale. Mas não amaldiçoará também, porque também está falando que é um pecado, é um erro. Não tardarás em trazer oferta à tua ceifa, da tua ceifa, e dos teus lagares. O primogênito dos teus filhos me darás. Aqui era costume pegar um tanto do celeiro da colheita, levar, não está falando aqui ainda do dízimo 10%, tá bom? Ainda não falou. Mas ela levava lá no celeiro para ter comida para todo o povo escravo, que existia muito escravo, erroneamente na minha cabeça. Era uma coisa que se tratava de uma perfeição, tinha escravo? Tinha. Mas o pai ainda falava assim, leve a comida para eles. E o teu filho, o primoeiro do teu filho, vai devotar a mim, ou seja, ele vai ser direcionado à obra do Pai Celestial, um levita. Todo ser humano da época lá, todo vivente da época lá, que se dedicava a Deus, chamava-se levita. 30. Assim farás com os teus bois também, né? E com as tuas ovelhas, 7 dias ficará e a cria com a mãe. E no 8º dia me darás. Tinha que desmamar primeiro, 7 dias. Ser-me-eis homens santos, porquanto não comereis carne, porque que por feras tenha sido despedaçado no campo. Aos cães lançareis. É muita etiqueta, doutrinas. Caso a gente achar um animal morto por aí, não come. Você é santo, não sabe que matou, né? A Bíblia não manda você comer lixo de ninguém, né? Nem lixo, nem resto, nem nada. Agora, neste caso dos bois, das ovelhas, era para Deus, Deus comia. Era para juntar, para distribuir, porque Deus não precisa de riqueza. E Yahweh não precisa de riqueza. Terminamos hoje o capítulo 22 de Êxodo. Muito obrigado.